Tá joia. Então, bom dia a todos, bom dia Florzinha, bom dia Wagner, Maria Campos, Marcinha Kemi, Marcinha Cortes, Cida, João Meme, Silvia, Orquídea, Ana Isabel, Lua, Diana, Dudu, Zélia, Miriam, Kátia, Marcelo, Pedrinho, Luiz, Franciele. Franciele está trabalhando comigo aqui no consultório, viu, pessoal? É gente nossa aqui, da terrinha. A Luíse, a Arcádio, também. Bom dia a todos. Bom dia também a quem estiver no Facebook, um grande abraço, seja bem-vindo, tá? Ok, pessoal, vamos então, né? Já foi feita a prece inicial, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós estamos aqui no Pautalk, no Facebook com áudio e vídeo, tá? Quem quiser compartilhar, quem quiser assistir, para que outras pessoas possam participar também, esse link aqui, tá? Ou acompanhar pelo Justin TV, que é esse outro link aqui, ó, diretamente do Justin TV, tá? Então vamos lá. Nós estamos na pergunta 780, né? Isso. Então nós estamos falando da marcha do progresso, tá? Da marcha do progresso. Certo. Só um pouquinho. Pronto. Ok. É 780A agora, né? 780A, isso mesmo. Então vamos lá. O Allan Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Porque a gente viu na pergunta antecedente aí, nós vimos que primeiro viria o progresso intelectual, né, para depois o progresso moral. Os espíritos falaram que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Tá? Quer dizer que o progresso moral vem do progresso intelectual, mas nem sempre imediatamente. Pode levar um pouco mais de tempo para que nós tenhamos o aproveitamento moral daquilo que sabemos. Tá? Aí o Allan Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? O que vocês acham? Como que isso ocorre? Por que isso ocorreria? Né? Do progresso intelectual engendrar, ou criar, né? Gerar o progresso moral. Não é? É uma perguntinha complicada essa, né, pessoal? Vamos ver aqui os espíritos respondem. Já a Florzinha está colocando aqui: porque quando a gente se convence através do esclarecimento, a gente muda, né, Flor? Então. Quando a gente compreende, né? Quando a gente compreende um conceito, muda os nossos conceitos, então aí a gente muda de atitude moral, pelo menos podemos mudar de atitude moral, né? Certo, isso aí. Vamos ver então a resposta. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Está aí, né? Que a Florzinha estava falando. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Né? Quando a gente adquire o discernimento, né? E separa o que é bom daquilo que é ruim, o que faz bem, o que faz mal, o que é saudável, o que não é, né? O homem, desde então, pode escolher
o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Tá? Então, pessoal, seria mais ou menos assim. No progresso intelectual, a gente adquire a visão das várias alternativas que a gente tem. Porque se abrem vários caminhos possíveis para nós. Que a gente passa a conhecer esses caminhos, né? No progresso moral, a gente vai aprendendo através da experiência, dos acertos, dos erros, né? A gente vai aprendendo a escolher os melhores caminhos para superar os instintos, né? Que é o que caracteriza o progresso moral, né? Então a gente desenvolve o livre-arbítrio, como os espíritos falam aqui, né? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Tá? Então é aí que a gente, vendo de forma mais clara, nós vamos adquirindo um desenvolvimento maior do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência e da responsabilidade que nós temos. Né? Então vamos ver aqui a subpergunta B, ainda da pergunta 780. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Essa é uma pergunta interessante, né? Como é que pode? Como é que pode? Muitas vezes, os povos mais instruídos serem os mais pervertidos também? Allan Kardec está tentando cercar o assunto aqui, tentando entender direito, já que o progresso intelectual ele geraria o progresso moral, ele está questionando, mas peraí, como é que pode? Frequentemente a gente vê os povos mais adiantados, mais instruídos, serem os mais pervertidos também? O que vocês acham, pessoal? A Marcinha Cortes, o intelecto à frente da moral, né? A Diana, porque são mais materialistas, né? Acho que é por aí também, né, Diana? Os espíritos responderam ali atrás que o progresso moral não vem necessariamente imediatamente após o intelectual, né? Eles já responderam isso, né? Na verdade, né? Então você pode ter um povo que está muito instruído, muito intelectualizado, mas ainda não moralizado, né? Porque ainda não adquiriu esse amadurecimento, né? A orquídea é que a moralidade nem sempre acompanha o intelectual, né? Então, exatamente. Então vamos ver a resposta aqui, né? Primeira pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também, né? O Dudu colocou aqui também: podem ser inteligentes, porém trazerem do passado maldades. E isso não quer dizer que quem seja inteligente seja bem moralmente. Exatamente. Uma coisa não é exatamente, não leva, não é sinônimo da outra, né? A intelectualidade vai levar posteriormente a uma compreensão moral das coisas, uma atitude moral diferente, mas não necessariamente imediatamente, né? Então a resposta que os espíritos deram é assim: o progresso completo constitui o objetivo, né? O progresso completo constitui o objetivo, quer dizer, o trabalho acabado, a evolução completa, o progresso completo é o objetivo. Então, não existe também aquela questão, a pessoa é moralmente super evoluída e não tem nada intelectual. Tem sim. Entendeu? Os espíritos, eles são forçados pela própria vida, a evolução leva porque a gente complete esse aprendizado moralmente e intelectualmente, sentimentalmente, emocionalmente, socialmente, em todos os aspectos a gente tem que avançar, tá? Então, todos nós teremos que estudar, todos nós teremos que aplicar. Todos os pontos frágeis nossos, eles terão que ser desfeitos, né? Nós teremos que desfazer
todos os pontos fracos nossos. Tá? Aquilo que é fragilidade terá que ser desfeita. Vai ter que se transformar numa força com o tempo, né? Tá? Então vamos lá. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Né? Estão vendo? Então, pode acontecer aí, né? Assim, nos povos como nos indivíduos, né? Enquanto não lhe seja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Você aprende a respeito de física lá e constrói uma bomba atômica. Não é, pessoal? A pessoa tem uma inteligência fantástica, só que aplica para o mal, aplica para a destruição, para a matança, não é? Então ainda não desenvolveu a moralidade. Por isso que a Joana de Ângeles, ela separa desenvolvimento intelectual de amadurecimento intelectual. Amadurecimento mental. Né? Você só tem o amadurecimento mental depois de ter o amadurecimento afetivo. Tem muitas pessoas que estão super intelectualizadas, mas afetivamente muito imaturas. Egocêntricas, narcísicas, né? Ególatras, né? Não aprendeu a amar, exatamente, Maria. Não leva o outro em consideração, né? Bom dia, Val, um abraço. Então, elas podem desenvolver a intelectualidade, mas elas não terão amadurecimento mental. Elas terão que voltar sobre a questão afetiva, né? Aprender a amar, que é o grande salto do amadurecimento afetivo, é nós sairmos da posição receptiva e passarmos a ser doadores. Esse é o grande salto da afetividade, do desenvolvimento, do amadurecimento afetivo. Após isso, nós poderemos amadurecer mentalmente, porque nós vamos juntar pensamento e sentimento de uma forma harmônica. Aí sim, aí a coisa vai andar bem, né? O Dudu, veja o exemplo do cabeça de presídio, que usa sua inteligência para o mal, enquanto a pessoa não inteligente, às vezes usa sua inteligência para ajudar na caridade ao próximo. Temos grandes exemplos disso, né? Pessoas intelectualizadas ou não, né? Pessoas astutas, né? Ou não, né? A Maria, o amor equilibrando o nosso ego, né, Lê? O self, né, o amor como expressão do self, ele vai ajudando a controlar o ego. Porque senão o ego, se ele ficar só por conta dele, ele sem os ideais superiores do self, o ego se desequilibra, né, e passa a buscar o poder, o controle, não é? E aí é a porta larga do desequilíbrio, né? Certo? O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ele conclui aqui, né? Os espíritos concluem, né? Aí tem a pergunta 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E aí, povo? Povo de Sucupira. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? O que vocês acham? A gente pode paralisar a marcha do progresso? Bom dia a todos que estão no Facebook, tá? Quem está chegando aí, um grande abraço. Viu? Seja bem-vindo. Maria fala que pode sim. O Dudu, de bagunçar sim, parar não. A Diana, ele tem poder de paralisar a marcha do progresso, numa guerra, por exemplo. O que vocês acham, pessoal? Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso ou não? A Miriam já acha que não. Que ele pode atrasar
a marcha do progresso, mas não parar, né, Miriam? E aí, pessoal? A Marcinha Cortes, retardar seria um termo melhor. Seria um termo melhor? Né? Então, é isso que a gente tem que ver aqui, né, Marcinha? Né? Será? Que ele retarda a marcha do progresso, ao invés de parar, paralisar, né? A Orquídea, do seu progresso, acredito que sim. Não do progresso coletivo, Orquídea. Ok, vamos ver então aqui a resposta, né? Vamos lá. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta, não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la, a marcha do progresso, né? Embaraçar a marcha do progresso. Seria propriamente aí o que a Marcinha Cortes colocou, né? De retardar, de embaraçar, de criar empecilhos, né? Dificuldades para o avanço, o progresso, né? Então o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, mas tem às vezes o de embaraçá-la, tá? É porque a evolução, pessoal, como uma possibilidade que a lei divina dentro de nós e na vida toda confere, a possibilidade de evoluirmos, é uma força muito poderosa, né? Deus é o Todo-Poderoso, né? Então nós não temos poder de paralisar o progresso, né? Porque o Deus em nós e o Deus imanente na criatura e o Deus transcendente, né, que são apenas duas características, né, de Deus, né, está dentro de todos nós, mas ao mesmo tempo transcendente em todo o universo, né? Nós não temos poder de paralisar, né? Nós podemos assim criar empecilhos para que se dê num certo momento um certo avanço, mas a lei ela se reajusta, ela se readapta. É como as águas de um rio aí, que você coloca um dique ali, ele dá um jeito de criar um contorno ali, né? E acaba avançando, né? Certo? A plenitude, né? Ninguém segura a marcha do progresso. A Maria, as leis que ele mesmo aprova, né, Lê? Tipo o aborto. Exatamente, o homem, através de suas leis, as leis humanas, frequentemente equivocadas, algumas equivocadas. A Maria lembrou da questão do aborto. Isso pode criar um problema, até para o avanço, né? Às vezes os espíritos estão lá trabalhando para conseguir fazer alguém reencarnar, né? Alguém reencarnar, porque é importante que essa pessoa viva, né, aqui na matéria, aí o pessoal vai lá e aborta. É um trabalho, naquele momento, perdido. Mas, mesmo assim, a evolução continua. Porque até mesmo essa experiência de perder aquele momento também vai servir de aprendizado, também vai servir de crescimento. Tá? Lógico, os espíritos vão ter que criar uma outra situação, vão ter que proporcionar uma nova reencarnação e tal, né? Então, através das nossas escolhas, nós atrapalhamos um pouco, para ser generoso, né? A gente atrapalha um pouco, né? Quando não atrapalhamos muito, né? Ai, ai. Se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Tá? A Miriam. Por isso, de vez em quando, recebemos espíritos mais adiantados para ajudarem no progresso. Senão estaríamos bem mais atrasados, né? É verdade. E ai de nós, né? Se não tivéssemos a espiritualidade o tempo todo nos ajudando. Né? Ai de nós. O que seria do planeta Terra? Na verdade, a vida aqui seria inviável. Porque a ajuda mútua, ela faz parte das leis divinas e faz parte da nossa evolução. Né? Ajuda mútua. Se nós não tivéssemos a ajuda dos bons espíritos, até o clima no planeta, até
a necessidade de temporais de vez em quando, que os espíritos ajudam também nesse sentido, que às vezes o ambiente fica tão pesado, né, que a própria espiritualidade ela dá um jeito de limpar o ambiente, através de chuvas torrenciais, raios, e a gente vê no próprio livro dos Espíritos que os Espíritos participam desse processo, eles geram esses processos, né, naturais, né, com relação ao clima também. Então, se não fosse a ajuda deles, a gente estaria, com certeza, muito mais atrasado. Talvez a vida se tornasse até inviável no nosso planeta, né? Provavelmente. Então, vamos para a pergunta, a subpergunta A, da 781, tá? O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Existem pessoas que trabalham para isso? Bom dia, Sandra, um abraço. Existem pessoas que trabalham para isso, para que o mundo retrograde, para que a humanidade retroceda. Vocês acham que tem pessoas que trabalham para isso? Ou não? Não existem pessoas que trabalham para o planeta deteriorar, para a sociedade degenerar? Hã? Tem ou não tem? Sim ou não? O que vocês acham? Será que tem? O Allan Kardec está dizendo que tem. Ele está dizendo que tem, porque a pergunta dele já parte do princípio que tem. Porque está falando assim, olha, o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Ele já está partindo desse pressuposto, da existência de pessoas que trabalham pelo retrocesso das coisas no planeta. Tá? Tanto que ele pergunta o que pensar dessas pessoas. Ele não pergunta se existem essas pessoas. Isso foi eu que perguntei aqui. Ele já parte desse princípio. Tá? E aí, pessoal? Você pega, por exemplo, as legiões de espíritos trevosos, espíritos, né, das sombras, ou mesmo as quadrilhas aqui no planeta. Eles querem o caos, né? Querem o caos. Porque eles acreditam que a ordem constituída deve ser derrubada. E aí eles vão dominar. Eles trabalham nesse sentido, pessoal. Já ouvi várias vezes falarem nas reuniões, né, mediúnicas, né? Então, o objetivo das trevas é o caos. E aí eles dominarem no caos, né, na desordem, para que eles criem a ordem deles, só que uma ordem degenerada, né? Uma ordem degenerada. Né? Por isso que quando nós estamos bem, eles tentam nos puxar do tapete. Quando percebem que alguém está se destacando pela prática do bem, pelo amor, eles tentam fazer apagar essa luz da pessoa. Não tenhamos dúvida, viu? Tá? Porque enquanto a gente está apagadinho ali, não chama atenção, mas quando a pessoa começa a fazer o bem, começa a se destacar pela utilidade, pelo amor e tal, chama a atenção das trevas. Tanto que o próprio Jesus foi tentado no deserto, né? Pela condição dele, para que ele voltasse, para que ele caísse, vamos dizer assim, nas sugestões do mal, né? Então a tentação do deserto, o Humberto de Campos, através do Chico, ele fala que foi real, aquela tentação do deserto. Eu falo isso porque muitos espíritas acham que não aconteceu, né? Que Jesus, não, como é que Jesus ia ser tentado e tal, não sei o quê. Mas o Humberto de Campos fala que foi real, né? A tentação no deserto lá, né? Quando Jesus, após o jejum lá, ele ainda assim ele sofreu a tentação, né? Daquele espírito inferior, né? A Maria, eles eram chamados dragões, né? Ainda são, né, Maria? Os seres, né? Muito atrasados das regiões sombrias, né?
Os que coordenam são chamados, são denominados dos dragões, né? É, então, é isso aí mesmo, a gente vê essa informação mesmo. Muito bem, então vamos lá. Então esses querem realmente o retrocesso da coisa, tá? Não tenhamos dúvida com relação a isso, né? Flor, eu não tenho jeito de passar aqui, Flor, tá? Se puder colocar no... Porque eu estou transmitindo pelo Facebook também, e aí o som não dá certo aqui, tá? O som não vai dar certo, tá? Você me desculpe aí, viu, Flor? Mas não tem jeito de... Dá muito eco. Se eu abro o som seu pro Facebook, ele fica com eco, tá? Eu falei assim, quando a gente, na nossa imprevidência, faz as coisas erradas, né? Exatamente, Flor. A gente está escolhendo... a Florzinha está perguntando, a gente se associa aos espíritos assim? Esses espíritos trevosos, né? Sim, né, Flor? Depende da intensidade com que a gente mergulha no mal, né? Depende da intensidade em que a gente mergulha no mal, né? Então a gente acaba se afinizando a espíritos infelizes. Gente, não precisa muita coisa não, é só começar a cultivar tristeza, amargura, né, desânimo, que a gente já começa a entrar na frequência do mal, na frequência dos obsessores, na frequência daqueles que querem o nosso desajuste, né? Não precisa muita coisa não, tá? A nossa linha entre o equilíbrio e o desequilíbrio é muito tênue, né? A imprevidência, né, Flor? Então, os nossos defeitos nos associam ao mal, as nossas qualidades nos associam ao bem. Os nossos defeitos geram infelicidade em nós. E as qualidades geram felicidade, né? Bem-aventurança e tal. Tá? Aí o Allan Kardec pergunta então, o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? A resposta, pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Porque, na verdade, é uma audácia, né, do mal. O mal é audacioso, né? Uma audácia do mal, né? É uma presunção do mal, achando que pode competir com Deus, achando que podem fazer frente às leis divinas. A gente sempre vai se dar mal quando a gente cair nessa atitude. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque não existe nada tão poderoso quanto o bem. Não existe nada tão poderoso quanto o amor. Não existe nada tão poderoso quanto as leis divinas. Toda vez que a gente quiser bater de frente com as leis divinas, nós sairemos perdendo. Não existe, né, essa possibilidade. Tá? A Florzinha, Ale, eles não sabem disto. Disto o quê? Que eles não podem embaraçar o bem, Florzinha, que vão se dar mal. Flor, muitos espíritos até sabem, eles sabem, até nas regiões sombrias lá, eles sabem que existe um governo da vida superior a eles, sabem. Eles chamam dos filhos da luz, só que eles falam com desdém, eles falam como se eles fossem privilegiados, né? Só que eles ainda se comprazem no mal, que nem o Wagner colocou. Eles ainda se comprazem no mal. Então, eles querem rebaixar todo mundo à condição de fragilidade deles, né? Eles querem rebaixar porque eles não se sentem fortes o suficiente para subirem. Eles querem que todos desçam e se igualem a eles. Porque estão infelizes, eles acabam infelicitando os outros, né? Porque eles necessitam de mais moralidade, eles acabam desejando que os outros caiam moralmente no nível deles, e assim por diante, né? A Diana, eles dizem que o cordeiro que é o mal, né? Então, porque assim, quando a gente está mal, aquilo que é bom a gente vê de forma negativa. Quando a gente está bem,
A gente vê o mal de forma negativa, né? Mas quando a gente vai ficando mal, quando a gente vai ficando meio desequilibrado, a gente inverte as coisas. E aquilo que era bom, a gente começa a ver como sendo um mal. E aquilo que era mal, a gente começa a ver como se fosse um bem. Tá? É só esse o problema, né? A gente começa a querer inverter a ordem das coisas, né? Aquilo que antes a gente via como sendo uma coisa negativa, a gente começa a gostar e falar, até que não é tão negativo assim, começa a se envolver com o mal, né? E aquilo que era bom, que a gente gostava, que era bom, a gente já começa a ver com desdém e tal, né? Então vai se comprazendo com o mal, exatamente, Orquídea. Tá? A obsessão é assim, ela vai contaminando o nosso senso crítico, o nosso discernimento, e a gente vai perdendo a capacidade de discernirmos com clareza, discernindo o bem do mal com clareza. E aí a gente vai aceitando o mal como se fosse um bem, né? Essa é a grande confusão nos processos de obsessão. Tá? Certo? Então vamos continuar aqui. Tem uma nota de Kardec aqui, ainda sobre a pergunta A, né? O Kardec fala assim, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Né? Quer dizer, ele diz que está na nossa natureza, nas leis que nos regem. Nós não temos força de opor resistência, né, a essa lei divina até dentro de nós. Né? É uma força viva, continua Allan Kardec aqui, é uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. É o que a gente estava comentando, vocês comentaram aí, né, que as leis humanas ruins, más, elas podem retardar, né, o progresso das pessoas, da sociedade, mas não podem anular. Né? Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Tá? Porque as leis humanas aqui hoje ainda são leis, às vezes para beneficiar grupos específicos, os lobbies aí, né? Para beneficiar financeiramente uma ou outra pessoa, em detrimento da necessidade da população em geral. Né? Então, a Joana de Anjos fala que a criminalidade, né, ela é mantida ainda pelos gabinetes de luxo, pelas negociatas dos gabinetes de luxo. Ela fala isso, que a criminalidade ainda é mantida, o mal ainda é mantido na sociedade por causa das negociatas nos gabinetes de luxo, onde se desviam verbas incríveis, né, que seriam utilizadas para a saúde, para a educação, não é? Para a segurança, tal, são desviadas para os interesses particulares. E aí acaba mantendo a fragilidade social, acaba mantendo o mal-estar social, né? Que é o que a gente vive ainda hoje, né? Por interesse egoístico, né, Maria? Por interesse egoístico, né? Só o meu, né, e aquilo que é bom para mim, e a sociedade acaba sofrendo ainda a falta de uma porção de coisas, né? E a gente já viu que nós sofremos pela falta. Né? É o que nos falta, é o que nós não desenvolvemos, é o que não preenchemos que acaba sendo um mal. Né? Então na sociedade também. Quando os recursos são desviados, você tem a manutenção de certas ausências, de certos vazios, que nós vamos chamar de mal social. Né? Criminalidade e várias outras coisas aí, né? Certo? Zélia, em que tempo o mal terá um fim? Terá um fim? Né? Então, o mal, ele começa em nós mesmos, né, Zélia? O mal não é apenas algo que a gente possa projetar no coletivo. O mal começa dentro de nós.
O mal é a ignorância que ainda existe dentro de nós, são as áreas não desenvolvidas dentro de nós, isso é um mal. É o desperdício da nossa energia, é um mal. Todo desperdício de energia é um mal, né? Então a gente tem que se perguntar, isso vai acabar dentro de mim algum dia? Vai. Quando? Quando eu me mover no sentido de preencher esses vazios que existem em mim, né? Mudar a minha atitude. A Joana de Anjos fala que o mundo não tem paz, e é uma utopia a paz hoje no planeta, porque o homem não está em paz consigo mesmo, com seus pensamentos, com o seu íntimo. O homem não tem paz. Como esperar a paz de fora se não há a paz de dentro? O que está fora é apenas exteriorização daquilo que vai por dentro das pessoas, não é? A Maria, por isso ainda existe muito sofrimento ainda na Terra, quando as pessoas se transformarem, né? Aí acaba, né? Certo, ok. Então a pergunta 782, tá? Continuando aqui. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe, né? Então a questão do Allan Kardec aqui, novamente, né? Não existem homens que, de boa fé, quer dizer, eles têm uma boa intenção, têm boa fé, só que eles acabam obstando o progresso, criando obstáculos ao progresso, acreditando que estão favorecendo o progresso, né? Porque do ponto de vista que eles se colocam, eles estão vendo o progresso onde não estava o progresso. Existe isso. Tem pessoas que podem estar fazendo um grande mal, achando que estão fazendo um grande bem. Ou não? Essa é uma pergunta interessante, né, pessoal? O que vocês acham? Pode a pessoa se equivocar e achar que está fazendo um benefício à humanidade e, na verdade, está criando mais um mal do que um bem? Está alimentando o mal do que alimentando o bem? Exemplos. Alguns exemplos. Hitler achava que estava fazendo um bem, né? Acabando com todas as raças, né? Que não tivessem relação com a raça ariana, né? com a pureza da raça ariana e tal. Ele achava que ele estava fazendo um bem, de forma equivocada, né? Bem equivocada, né? Essa tentativa de legalizar o aborto, né? Também, que acho que vai favorecer as mulheres, transforma as mulheres em criminosas, né? E as instituições, tem médicos inclusive que se recusam, não, eu não vou fazer aborto. Dessa maneira, como querem, não vou fazer. E é capaz de receber processos, de passar por situações por não querer fazer, né? Um aborto criminoso, né? Assim, do ponto de vista moral, né? Mesmo que seja legal, mas do ponto de vista moral. Então, tem situações que as pessoas acham que estão fazendo um bem, né? Quem é a favor da pena de morte, né? Quem defende a pena de morte, quem defende o armamento, acho que está fazendo um bem danado ao planeta, né? Na verdade é um grande mal, né? Porque fica claro que quando você diminui as armas, né, diminui o acesso a, né? As armas letais, você favorece a paz, né? Porque você tira o acesso das pessoas ao recurso de matar, né? A possibilidade de matar, pelo menos na quantidade que geralmente ocorre, né? Então é por aí, né? Vamos ver aqui a resposta, né?
Pergunta 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Aí a resposta: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Tá? Então, pessoal, os homens mesmo, de forma equivocada, eles acham que eles podem obstar, ou que podem retroceder, ou que podem, né, causar empecilhos aí, dificuldades à evolução, né? Mesmo que de boa fé, nesse caso que a gente estava falando aqui, eles acham que estão ajudando, né? Estão criando empecilhos, mas os espíritos falam: olha, eles se assemelham a pequeninas pedras que, colocadas debaixo de uma grande viatura, um trem, por exemplo, não impedem de avançar, né? São destruídas, né? São esfaceladas mediante a lei divina, né? Ah, Diana, Lê, como fica a responsabilidade dessas pessoas perante a lei do universo? Diana, elas vão adquirir discernimento, um discernimento mais profundo a respeito das coisas, elas vão rever os seus erros e elas vão passar a trabalhar por reajustar aquilo que elas desajustaram. Tá? Aquele que durante muito tempo causou o desmatamento, hoje está reencarnado cuidando de ONGs que lutam contra a preservação. Aqueles que dizimaram animais, ou mesmo os índios, hoje defendem a causa indígena com unhas e dentes, né? Estão aí apoiando os índios de todas as formas possíveis, né? Como uma forma de se reajustarem perante a lei, né? E ajustarem aquelas populações que eles mesmos ajudaram a dizimar no passado, né? Então, as nossas vocações no presente, elas têm muito de reconstrução do passado, né? Tem muito de reconstrução do passado, em que nós já fomos causadores de muitos males, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Pergunta 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? O que vocês acham? É sempre progressivo e lento o aperfeiçoamento da humanidade? Ou não? Ou pode ser rápido? A marcha do progresso é sempre lenta ou pode ser rápida? Do rápido nunca. A marcha do progresso, né? Assim, o progresso, a evolução é progressiva e lenta, ou ela dá saltos de maneira rápida, vamos dizer assim, né? Como é que isso acontece, né? A orquídea acho que é lenta, ela é lenta, mas contínua, diz a Val. A Diana: pode se apressar após tragédias. Pode se acelerar, né, Diana? Tá certo. Vamos ver aqui então, né? A resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Então, os espíritos estão afirmando: olha, existe o progresso regular e lento, aquele progresso que vai constante e lentamente, devagar e sempre, exatamente, Cida, né? Quando, porém, tem aquela frase popular, né? Quem tem pressa cansa, quem não tem alcança. Essa frase do tempo do onça, como diz, né? Como dizia o velho deitado que em pé não falava nada, né? Quem tem pressa cansa, quem não tem alcança, né? Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, né?
Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral, que o transforma. Tá? Então é o que vocês estavam colocando aí, que pode ser acelerado em alguns momentos. Quando a gente está meio teimoso, meio indolente, preguiçoso, negligente, indiferente, né? Aí os espíritos dão um chacoalhão em nós, às vezes ocorre um terremoto lá, um tsunami, um furacão, né? Todo mundo acomodado na frente da televisão, coçando a frieira lá, né? E de repente dá um chacoalhão lá, sacode a panela, né, Dudu? Aí perna para quem te quer, né? Como é que é? Aí sai todo mundo desarvorado e um vai ajudar o outro, um vai socorrer o outro, né? Aí tem que reconstruir. Exatamente, Dudu. Aí tem que reconstruir, né? Todo um trabalho que acaba sensibilizando as pessoas, acaba tirando da inércia e acaba chacoalhando a vida das pessoas, né? Então isso a gente vê realmente que ocorre, né? Então, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, né, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Né? Então, pode ser um abalo moral. Né? Às vezes alguém que surge aí matando todo mundo acaba chamando atenção para a necessidade de rever os processos educacionais, de rever os processos familiares, né, sociais, como é que a sociedade está se conduzindo. Então, são abalos morais que nos fazem repensar, né, como que nós estamos vivendo e nos relacionando. Né? Val, essa é uma grande verdade. Já me vi passando por isso várias vezes, e todas as vezes que caí, me levantei mais fortalecido e consciente no caminho do bem. Então, a dor nos faz repensar, né, Val? A dor, os grandes lances da nossa vida, na minha vida, por exemplo, os grandes lances eles foram acompanhados, as grandes mudanças foram acompanhados de momentos dolorosos, moralmente, fisicamente, né? Sempre teve alguma coisa que me ajudou a repensar, a tomar um caminho diferente, assim por diante. Né? Maria, às vezes, uma tempestade acelera a fraternidade, né? Todos ajudam uns aos outros a reconstruir suas casas, né? Exatamente. Aí tem uma nota de Kardec aqui, que ele diz assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Né? É por isso que as ideias vão se infiltrando na sociedade, na mente das pessoas, né? Até que de repente surge uma revolução. Que é lógico, existe aquela matança, existe aquela, né, aquele trauma, né, aquele problema todo social, mas aquilo foi sendo construído ao longo de tempos, às vezes séculos, né, de indignação, de necessidade de mudança. Né. De repente aquilo eclode e provoca um grande abalo. A Revolução Francesa, por exemplo, que mudou não somente a França, mas mudou o mundo, né. Mudou, influenciou o planeta inteiro, na verdade, né? Assim como vários outros fenômenos aí, o 11 de setembro, né? Que hoje teve um impacto, né? Atualmente teve impacto no planeta inteiro, né? Teve impacto no planeta inteiro, não foi só nas duas torres gêmeas lá, foi no planeta inteiro que foi atingido, né? Pela reflexão, né, do que significa isso. Né? Então são abalos aí que acabam nos forçando a avançar. Né? Nessas comoções o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas,
que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Então a gente não está falando que o atentado lá foi certo, foi correto, nós não estamos falando isso. Mas estamos falando isso que o livro comenta aqui, que a providência que do mal faz sair do bem. Né? O mal há de vir, ai daquele por quem venha. O mal virá como reflexo do mal que nós fizemos no passado. Nós escolhemos o mal no presente, mas ai daquele por quem venha. Só que vai gerar uma reflexão, né? Vai gerar uma mudança social com o tempo, né? Então é que nem a tempestade, os espíritos falam aqui, né? É a tempestade que a princípio a gente só vê a destruição, a gente só vê o lado negativo. Minha Nossa Senhora, minha casa saiu voando, meu carro está rodando lá no tornado lá, e está tudo arrebentado, mas a gente só olha a questão material, né? A gente só olha os interesses materiais, mas e os interesses espirituais, que são, na verdade, a essência da vida, né? São os nossos interesses espirituais. É por isso que nós estamos aqui reencarnados, né? O Wagner, guerra é um mal, mas quantos avanços científicos aconteceram, né? Exatamente, Wagner. Infelizmente, né? Pesquisas foram feitas com seres humanos e cérebros e tal. Infelizmente, isso foi catastrófico, mas nós usufruímos hoje de algumas informações colhidas justamente dessas experiências, né? A orquídea, as catástrofes desenvolvem a solidariedade em torno, né? É isso mesmo, certinho. Ok, pessoal, nós já estamos quase 9 horas, né? Nós vamos dar uma parada aqui então. Próxima pergunta, 784, né? E vai fazer na semana que vem, né? Terça que vem a gente continua, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Florzinha, Wagner, Maria, Marcinha Kemi, Marcinha Cortes, Cida Campos, João, Silvia Lene, Orquídea, Isabel, Lua, Diana, Dudu, Zélia, Miriam, Kátia, Luísa, Franciele, Arcádio, Plenitude, Cleide, Zélia, Sandra, Val, Camelo, Flor, Milenise, Décio e Agora Nunca. E também o pessoal do Facebook, quem estiver no Facebook, um grande abraço, muita paz e obrigado pela participação aí, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Diana, você tem som, né, Diana? Né? Você tem som, Diana? Ou você não pode fazer a prece também? Ah, tá bom. Então vamos lá, eu vou fazer a prece de encerramento, tá bom, gente? Então vamos elevar os nossos pensamentos ainda mais, agradecidos a Deus por esse estudo iluminado, que abriu tanto a nossa mente, que nos proporcionou, Senhor, conhecimento
para o caminho sempre do bem. Que essas vibrações de paz, de luz, possam adentrar nos nossos lares, fortalecendo, Senhor, a nossa mão. Que essas vibrações possam ir de encontro a todos os espíritos, Senhor, que estão necessitados. Obrigada, Jesus, por tudo. Que assim seja, hoje, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigado pela presença de todos, obrigado, nosso querido Ave, e até amanhã, com o estudo da nossa querida